Danilo Gentili teria impedido a demissão de Juliana Oliveira em 2022. E isso deixa tudo muito mais grave, né? Que ela deu nas costas do Danilo. O jornalista Ricardo Feltrin está cobrindo todo esse caso e ele trouxe essa nova informação. Conheçam lá o canal do Feltrin, assista o vídeo completo lá, se inscrevam, um canal muito bom. Vamos ver o que ele trouxe aqui. E eu conversei com uma pessoa de ex-SBT e perguntei sobre umas coisas, me contou uma coisa que eu fiquei até chocado, diria positivamente, né? Tinham me passado essa história, eu fui confirmar e realmente é verdade isso daqui. Olha, o Danilo impediu que a Juliana fosse demitida do SBT em 2022. Uma pessoa que trabalhou lá dentro de alto grau, né? Uma graduação, confirmou exatamente isso. Ela não foi só essa vez, aliás. A Juliana esteve na lista de demissões do SBT pelo menos 2 vezes. Cara, isso aí, se o SBT tiver algo documental para provar, pode derrubar a tese da Juliana de que ela foi mandada embora a partir do momento, o SBT decidiu mandar ela embora a partir do momento que ela denunciou o Otávio. Que é isso que ela alega, né? Que foi só ela denunciar o Otávio e ela começou a participar menos dos programas e mandaram ela embora. Mas com essa informação, nós podemos ver que o SBT já quis demitir ela outras vezes. Então, não seria por conta deste caso do Otávio Mesquita. Mas ela sabendo que o SBT já colocou ela em uma lista de cortes outras vezes, usou essa história do Otávio para tentar se manter lá, como se fosse ali uma garantia, o que não deu certo. Quando começa a pandemia, todo mundo foi trabalhar meio home office, eles entravam ali de online, alguma coisa. O SBT começou a fazer muito corte. O de noite perdeu um monte de gente. Teve muitos cortes no de noite que a gente não fica sabendo, são outras pessoas. E a Juliana esteve pelo menos uma vez em 2022, olha a história. E o Danilo foi lá brigar por ela, lá com um antigo diretor. Como assim? Ela nem é branca, loira e rica. E o Danilo foi brigar por ela? Chamado Fernando Pelégio, para não demiti-la, de jeito nenhum. E olha só, gente, ele chegou a oferecer, falou assim, então não demita e tira o salário dela do meu salário. Cara, agora imagina a sensação do cara que lá em 2022, né, isso porque nós não sabemos de outras histórias, chegou a dizer o seguinte, não demite a Juliana, desconta o salário dela do meu salário e mantém ela. O cara abriu mão de parte do salário para manter a Juliana trabalhando. E aí, pula para 2025, escuta da boca dessa mesma Juliana, na qual ele sempre fez tudo por ela, aquilo que ela falou, né? Imagine a dor que o Danilo sentiu, mano. Meu irmão, traição hard. Você acredita nisso? Foi confirmado isso. Aí o SBT não tirou o salário dele, mas manteve ela. Mas ele foi a esse ponto de chegar assim, não demita ela, não demita. Já demitiu outras pessoas, não demita. E se for para demitir, então mantém e tira do meu salário e passa para ela. Isso não é... Gente, é verdade. Isso aqui não é uma coisa conto da carochinha, tá? Tá confirmado isso daqui. Ela teve ainda em outras listas e também não saiu. Pelo menos mais uma lista. Quer dizer, estava todo mundo tendo corte lá, né, gente? Todas as empresas em crise, o SBT, eu contei para vocês, foi a empresa mais afetada de todas pela pandemia. Então, a partir de 2020, o SBT enfrenta uma séria crise, acho que por isso que ele chegou ao ponto que está hoje, talvez tenha perdido Ibope, porque, assim, suas grandes estrelas, que o maior, Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, um monte de gente não podia mais gravar por causa da pandemia. Cortando o salário de todo mundo, cortando gastos, o SBT não tinha
acervo para ficar passando, como a Globo, que podia reprisar a novela, fazer alguma coisa. Então, começou a ter corte de pessoal. Só que a gente não ficou sabendo, mesmo eu que cobria TV, porque não é esse tipo de corte que a Globo faz, que manda 200, manda 50, né? Era tudo um negócio pontual. E a Juliana ia ser, sim, demitida, mas o Danilo não deixou que ela fosse ao ponto de oferecer um pedaço do salário dele para ela não ser demitida. É difícil isso na televisão, hein? E olha, eu vou ser super sincero, eu só vi isso acontecer mais uma vez na história da TV brasileira, de alguém ser demitido, ou a empresa, a emissora de TV, querer demitir uma pessoa de uma equipe e o apresentador falar, não, baixa o meu salário, mas não manda. Só aconteceu 2 vezes, essa é a segunda vez na minha vida que eu ouço falar. A outra foi o Datena, lá na Band, sabia? Ó, o Datena, uma coisa boa do Datena, pelo menos uma. Na pandemia também. Queriam demitir, diminuir a equipe dele, e falou, não, corta o meu salário. Só que lá cortaram mesmo. Isso o Danilo não. Mantiveram o salário dele, e mas a Juliana também. Isso serviu uma pressão e o SBT acabou não demitindo a Juliana, né? Então, veja, mais uma história aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês outra coisa, gente. Ia fazendo esse monte de pesquisa aí. Olha, aqui estão eles, né? Eu achei umas fotos antigas aí. Grande Léo Lins, Murilo. Nesse podcast aqui, vai dar pra gente observar uma coisa. Lembra que o Danilo falou assim, que quando a pessoa se torna militante, né? Com certeza essa pessoa vai meter uma faca nas suas costas. E nesse podcast aqui, o trecho que ele vai colocar, vai dar para perceber como ela virou uma militante. Olha que coisa. Eu achei essa entrevista aqui no Salada Cast e é curioso porque com um trechinho dessa entrevista dá para vocês Aqui ela estava empregada ainda, tá? perceberem também, por outro lado, o tamanho da decepção da Juliana por ter sido demitida. Isso aqui, essa entrevista foi feita, estamos em maio, dezembro. Ela tinha saído do De Noite, ela estava fazendo outras coisas, ela sabia que chegar mais ia acabar, mas ela tinha uma esperança total de fazer outras coisas, né? De virar nova Hebe. No SBT. E como eu publiquei ontem, que agora ela pode entrar com uma ação trabalhista, dizendo inclusive que ela fazia outras coisas no SBT, né? Superposição de cargos, desvio de função. Vão assistir uns trechinhos aqui, porque dá para perceber o tamanho dessa decepção de acordo com o tamanho da esperança que ela estava nesse momento que ela dá essa entrevista. Eu sei, nada justifica, né? Mas vamos entender como comportamento humano. E aí, eu já comecei apresentando, que eu fazia rua, né? Sim. E esse ano me falaram, não, você vai apresentar do estúdio. Você vai chamar as matérias da rua. Eu falei assim, que isso? Como assim? Olha! Eu e a Nádia. Que foi legal. Incrível demais. Aí já comecei o ano tendo que me conectar com o TP. E foi incrível. Aí vem a Jequiti também, tá fazendo praticamente todos os dias, não chega mais, além das matérias. E tá incrível. Que legal. Eu sinto que o SBT me notou. Claro, você tá crescendo muito ali dentro. Você, com certeza, faz parte dessa nova geração de apresentadoras. Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Escureceu um pouquinho, né? Então, aqui, ó, o cara tá parabenizando ela, que ela faz parte dessa nova geração de apresentadoras. Pô, que legal. E a resposta dela é uma resposta militonta. Escurecer um pouquinho, né? Mano, por que você enfiou cor no meio disso? Do nada. E aí tu vê que a cabeça da pessoa já está voltada pra militância. Mano, é um bate-papo, um podcast. Pô, legal, nova onda de apresentadores, não sei o quê. Vamos escurecer um pouquinho, né? Mano, sem noção pra mim. Parte dessa nova geração de apresentadoras. Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Escureceu um pouquinho, né? É muito legal essas oportunidades, pô. Vê que o cara ignora totalmente essa parte que ela falou, escurecer um pouquinho. Ele só ignora, porque, porra, você é uma pessoa. Pra mim, você é uma pessoa, como outra qualquer. Não tô enxergando tua cor. O cara ignora o que ela falou. Eu não sinto que eu trabalho. Eu me divirto muito. Sensação de reconhecimento. E no final do mês cai um dinheirinho. Eu falo assim, que isso? Que maravilha. Que isso? É muito bom. Meu primeiro VT no Chega Mais foi também Ultrapassando Limites. Porque eu sempre tive problemas com a altura. E meu primeiro foi subindo a estrutura do Pico do Jaraguá. Ah, eu lembro dessa matéria. Aí, pessoal, Ju, sobe sem olhar pra baixo. Ok. Mas pra descer? Ali que pegou. Olha o culpado ali. Eu e o Lucas tá aqui nos bastidores. É o culpado dessas matérias malucas. E foi incrível demais. Então eu já comecei o ano de um jeito, já saindo da minha zona de conforto. Tá vendo? Porque eu lembro que na pandemia,
O De Noite teve um momento de home office. A gente reprisava as entrevistas, só que no lugar do monólogo, a gente me deprimiu, porque eu fiquei muito em casa. Então, ó, o tempo que ela diz aqui que ela ficou deprimida, que ela ficou mal e tal, foi justamente naquele tempo que houve a ligação pro Danilo Gentili, onde ela estava realmente abalada lá e falou que em 2020 ela entendeu o que aconteceu com ela em relação ao Otávio Mesquita e tal. Então, eu acho que a condição emocional dela levou ela para esse lado. Aí eu lembro que eu comecei a falar com os diretores, viu, se precisar me chama, se precisar me chama, se precisar me chama. E teve o bake-off, cereja do bolo, que era eu e o Matheus Ceará, tipo, zoando os bolos que deu errado e tal. Aí eu comecei a ter mais oportunidade, porque eu fui atrás. Aí, quando menos esperava esse ano, começou a aparecer as oportunidades. Esse ano eu não precisei pedir ninguém, assim, sabe, oportunidade. Acho que o pessoal já se ligou, começou a me chamar pra tudo. Aí eu falei assim, mentira. Que legal. Foi incrível, esse ano pra mim foi bem especial. E os próximos vão ser mais ainda, você pode ter certeza disso. Porque é engraçado. Acabei de gravar um projeto também do Provão Paulista, né, que é onde os alunos só concorrem onde a escola pública, só tem concorrentes da escola pública pra entrar na USP. Vocês notam pela voz, assim, a alegria que ela tava? Eu vou repetir, não Tava numa fase boa, tava fazendo um monte de programa, estou né? justificando, não é justificando, só estou como uma pessoa que gosta de olhar o comportamento humano, né? Eu também gosto de olhar. Aquela parte ali, vamos escurecer um pouquinho, diz muito sobre o comportamento humano dela, a cabeça dela. E quando você vai avaliando essas coisas, vai investigando um caso, você vai pegando o lado humano das pessoas. Então ela estava numa felicidade, estava numa quantidade, tamanho da esperança dela de decolar no SBT, porque ela já estava pensando, eu acredito, segundo uma fonte falou, que ela poderia fazer quadros fixos lá dentro dos programas, ou chegar mais e acabar. Aí, como não rolou, ela veio com esse papo aí, que foi por conta da denúncia dela que ela foi mandada embora. Né? Mas agora a gente sabe que ela já entrou em outras listas de corte. Quem sabe, né? Um quadro dentro do Celso Portiolli, o quadro fixo dentro lá do Roda Roda, enfim, o Jequiti, né? E imagina então a decepção, né? Quando ela é... Final do ano das universidades e tal. E teve esse projeto também que eu gravei. E tem bastante coisas por fora acontecendo. Eu também tenho um podcast. Ah, é? Da Pague Menos, da Farmácias Pague Menos, que é focado em saúde e bem-estar dos artistas, saúde mental. Caramba, você tá voando, meu. Aonde assiste esse podcast? No Como que canal da faz? Pague Menos. Então, mas como que Saiu faz? ontem um episódio com o Fred Nicásio, que foi do BBB, um pretinho maravilhoso. Fred Nicásio do BBB, um pretinho maravilhoso. Vamos lá. Para você falar isso do Fred Nicásio, com certeza você já é um militante nível hard. Fred Nicásio é um dos militontos mais escrotos que existem. É um cara que pratica aquilo que dizem que não existe, que é o ras reverso. Sim, ele dentro do Big Brother, ele fazia um discurso que se fosse um branco fazendo a um negro, rapaz, a polícia entraria lá dentro do Big Brother. Mas como era um negro fazendo contra um branco, estava tudo ok. As coisas que esse homem disse dentro do Big Brother, o que ele falava em relação a brancos, meu irmão, aquilo sim que ele fez lá dentro é ras. E aí a Juliana falar que esse cara, que é um puto escroto, é um cara maravilhoso, isso já demonstra o nível de militância que ela estava. Ela já estava no nível hard, enxergando cores em tudo, não enxergo mais pessoas, só vejo cores. Mano, triste, porque a Ju que a gente conhecia, que aparecia no Danilo ali, a gente não imaginava que ela era desse jeito, mas parece que não era. Parece que ela se tornou. Eu acho que depois que ela entrou nesse mundo artístico, né, que tem muito mais gente de esquerda, ela acabou se levando, né, pra tota da lacração e deu no que deu, né? Essa galera aí. Pô, que legal. Caramba, eu não sabia desse podcast, então, não, pô. tá rolando muita coisa fora do SBT. E eu tô me permitindo ser mestre de cerimônias também. Olha! Coisa que eu tinha pânico, né? Sei lá, quando tá você e Deus e um microfone só. Vai saber o que acontecia lá nos bastidores, no SBT, né? Se ela não tinha esses... Pô, ela tá num podcast fazendo esse papo aí, vamos escurecer, vamos não sei o que lá. Vai saber se lá, sei lá, nos bastidores, conversando, alguém fala, sei lá como é que é, o criado mudo vai falar... qualquer coisa aí que ela fala, esse termo é race, esse termo é race.
esclarecer, vamos clarear. Por que clarear? Porque vai saber se já não estava nesse nível lá atrás, né? Nos bastidores, conversando com as pessoas. E aí o SBT viu, ó, não dá, mano, não dá pra conversar com ela, tudo ela acha que é race, daqui a pouco ela vai processar a qualquer momento, por nada, né? Então pode ser isso também. Isso pelo menos acho que deu uma... Foi ruim, né? Tudo isso foi ruim. Se ela estava fazendo tanta coisa, né? Fora do SBT, estava crescendo, mas deu para perceber, gente, como que é o tamanho da decepção, né? Tá acreditando que estava acontecendo tudo certo, tudo bem, e de repente... Mas é assim, eu li até hoje uma mensagem que parece ser fria, insensível, mas é a pura verdade, né? Para ser demitido é só estar... Você tá empregado. Empregado, né? E você... Pra empresa você é só mais um, velho. Já era. Tu é só um número ali, ó. Vai embora um, chega outro e acabou, cara. Não interessa quantos anos ou tudo de bom que você fez para essa empresa. Você é só mais um. Vocês vejam, ela é uma moça, uma menina ainda nova, né? Eu com 60 anos de idade fui saído do UOL, né? Imagina aqui que uma pessoa, um senhor demitido, de 60 anos, vai conseguir reconstruir, né? Vou trabalhar onde? Que veículo que eu trabalharia, né? A maioria está tudo fechado as portas, né? Vou trabalhar o quê? Em jornal, revista? E aí eu descubro aqui o YouTube. Quem sabe ela não poderia estar aqui também fazendo tudo isso, né? E não... Mas depois que o Danilo expôs a trairagem dela, não sei se ela ia se dar bem no YouTube, não. Talvez poderia ter views dos haters, né? Que estão indo lá só para massacrar ela nos comentários. Ter desgastado a imagem dela desse tamanho, porque financeiramente, decididamente, não vai fazer a menor diferença para ela. Né? Não interessa, sei que o advogado dela é muito competente, mas não interessa, ela não vai ganhar dinheiro com esse processo da CBT. Eu também acho que não vai ganhar, não. Nem o trabalhista, sabe? Vai ganhar o dinheiro o quê? Não vai. Para mim, ela tá só se queimando, velho. E as outras empresas, vendo o que ela está fazendo com o SBT, ali nós vimos um podcast ela dizendo que o SBT é maravilhoso, as pessoas são isso, que lindo, E aí agora a gente vê ela metendo o pau no SBT e metendo o SBT no pau e fazendo totalmente o contrário. Então quer dizer, que empresa quer esse tipo de funcionário? Né? Eu vou trazer ela para cá, mas eu sei que o dia que eu demiti-la, ela vai para a internet, vai falar um monte de coisa, vai me processar. Então, cara, ela poderia ter preservado mais a imagem dela. Vai dar para comprar, sabe, um carro 0 km. Então, que bobagem, né, ter feito isso. Também acho. Vai lá, você consegue, sem pau. Não vale. Não vale porque o desgaste na imagem dela prejudica muito mais. Se ela tivesse saído de boa e começado algo no YouTube e não tivesse feito aquele vídeo acusando o Danilo de ras, velho. Mano, o cara não deixou ela ser mandada embora e ia bancar o salário dela, meu irmão. Fora o áudio que demonstrou, né? Mostrou que ela mentiu, dizendo que o Danilo não fez nada e o Danilo ia bancar advogado, ia bancar tudo. Olha o que esse cara já fez por essa mina, mano, e o que ela fez com ele, velho. Acabou, velho. Mas de qualquer forma, eu fui checar a história, sabe? Que me falaram que não só que o Danilo impediu a demissão dela, como ofereceu um pedaço do salário dele, falou, tira de mim para não demiti-la. E conseguiu segurar ela desse jeito, né? Bom, então, mais uma história que mostra aí, né, que o Danilo realmente é aquilo que muita gente diz, que é um cara super gente boa, que, mano, tu tá comigo e acabou, vamos embora. É aquilo que nós vimos no áudio, né? E fica pior pra Juliana, nós sabendo agora que ele, já quis dar, o banco, o salário dela para ela não ser mandada embora. Então, imagine o cara que já fez tudo isso por uma pessoa e vê um vídeo onde essa pessoa diz que você nunca fez nada por ela e será que não fez porque eu não sou branca, loira e rica? Meu amigo, deve ter doído no Danilo. Mano, deve ter dado uma ira, velho. E é aquilo que ele falou, meu irmão. É que o Danilo, não espere o esquerdista virar militante, porque basta ele ser de esquerda que ele vai te trair.
Não precisa ser militante. Bom, chegou até aqui? Like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me sigam no @canal Conectado no Instagram e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!